Paulo Freire, o que um monitor pode passar sobre ele? A apresentação. Meu nome é Ana Carolina de Souza Medeiro, do curso de Pedagogia, no 7º semestre, na Universidade São Judas Tadeu, Campus Moca, período noturno. Esse vídeo foi criado para o projeto Leja, orientado pela professora Cristiane Simões. O que iremos ver nesse vídeo? Irei apresentar para vocês quem é Paulo Freire, por que ele foi importante para o ensino da EJA e qual o seu método de ensino. A sua história. Paulo Régulos Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 no Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco. Ele foi alfabetizado por sua mãe no quintal de casa quando tinha apenas lápis pequenos, galhos de árvores e quadro à terra. Ele vivenciou a pobreza e a fome na infância durante a Depressão de 1929, uma experiência que o levou a se preocupar com os mais pobres e o ajudaria a construir sua revolucionária método de alfabetização. Por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para a geração de professores, especialmente na América Latina e na África. O talento como escritor o ajudou a conquistar um amplo público de pedagogos, cientistas sociais, teólogos e militantes políticos. Freire entrou para a Universidade do Recife em 1943 para cursar a Faculdade de Direito, mas também se dedicou aos estudos de filosofia da linguagem. Apesar disso, nunca exerceu a sua profissão e preferiu trabalhar como professor numa escola de 2º grau lecionando língua portuguesa. Em 1944, uniu-se em matrimônio com a colega de trabalho Elza Maia Costa de Oliveira. Casamento este que durou até o ano de 1986, quando sua esposa veio a falecer. 2 anos depois, em 1988, o educador casou-se com a também pernambucana Ana Maria Araújo, apelidada de Nita, que além de conhecida desde a infância, era sua orientadora no programa de mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde foi professor. Ambas as esposas foram reconhecidas por Paulo como importantes em sua carreira, inclusive quando o educador dedicou seu título de doutor honoris causa na PUC de São Paulo, a memória de uma e a vida da outra. Em 1946, Freire foi indicado ao cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no estado de Pernambuco, onde iniciou o trabalho com analfabetos e pobres. Em 1961, tornou-se diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife. E no mesmo ano realizou junto com sua equipe as primeiras experiências de alfabetização popular, que levariam à construção do método Paulo Freire. Seu grupo foi responsável pela alfabetização de mais de 300 cortadores de canas em apenas 45 dias. Em resposta a eficazes resultados, o governo brasileiro aprovou a multiplicação dessas primeiras experiências num Plano Nacional de Alfabetização, que previa a formação de educadores em massa e a rápida implantação de 20 mil núcleos, os núcleos círculos de cultura, pelo país. Em 1964, meses depois de iniciada a implantação do plano, o golpe militar extinguiu esse esforço. Freire foi encarcerado como traidor por 70 dias. Em seguida, passou por um breve exílio na Bolívia e trabalhou no Chile por 5 anos para o movimento de reforma agrária. Breve exílio na agrária
da Democracia Cristã e para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Em 1967, durante o exílio chileno, publicou no Brasil seu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade, baseado fundamentalmente na tese Educação e Atualidade Brasileira, com a qual concorrerá em 1959 a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade de Recife. O livro foi bem recebido e Freire foi convidado para ser professor visitante da Universidade de Harvard em 1969. No ano anterior, ele havia concluído a redação do seu mais famoso livro, Pedagogia do Oprimido, que foi publicado em várias línguas como espanhol, inglês e até hebraico. Em razão à rixa política entre a ditadura militar e o socialismo cristão, ele não foi publicado no Brasil até 1974, quando o general Geisel assumiu a presidência do país e iniciou o processo de abertura política. Depois de um ano em Cambridge, Freire mudou-se para Genebra, na Suíça, trabalhando como consultor educacional do Conselho Mundial de Igrejas durante esse tempo. Atuou como consultor em reforma educacional em colônias portuguesas na África, particularmente na Guiné-Bissau, em Moçambique. Com a anistia, em 1979, Freire pôde retornar ao Brasil, mas só o fez em 1980. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo e atuou como supervisor para o programa do partido para a alfabetização de adultos de 1980 a 1986, quando o PT venceu as eleições municipais paulistanas de 1988, indiciando-se a gestão de Luísa Erundina. Freire foi nomeado secretário de Educação da cidade de São Paulo. Exerceu esse cargo de 1989 a 1981. Dentre as marcas de sua passagem pela Secretaria Municipal da Educação está a criação do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, MOVA, um modelo de programa público de apoio às salas de aula comunitárias de educação de jovens e adultos, que até hoje é adotada por numerosas prefeituras e outras instâncias de governo. Em 1991, foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire, para estender e elaborar as ideias de Freire. O Instituto mantém até hoje os arquivos do educador, além de realizar numerosas atividades relacionadas com o legado do pensador e a atuação em temas de educação brasileira e mundial. Freire morreu de um ataque cardíaco em 2 de maio de 1997, às 6h53 da manhã, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações em uma operação de desobstrução de artérias. O Estado brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, no Fórum Mundial de Educação Profissional de 2009, realizado em Brasília, fez o pedido de perdão pós-morte à viúva e à família do educador, assumindo o pagamento de reparação econômica. A importância de Paulo Freire na EJA. A educação de jovens e adultos no Brasil veio ao longo de décadas, ganhando destaque nas políticas educacionais. Houve uma diversidade de metodologias aplicadas a essa modalidade de educação, porém nenhuma delas foi tão significativa como a de Paulo Freire. Para ele, o educando
tem que participar ativamente do seu processo de ensino e aprendizagem. Este tem que estar consciente de que sua participação é de extrema importância para a descoberta de novos conhecimentos. Ele acredita que deve-se trabalhar em cima da cultura dos educandos, pois a importância do saber ler e escrever está diretamente ligada à realidade da cultura dos alunos, da classe de jovens e adultos. Se a aprendizagem se desse de forma distanciada da realidade de cada um deles, não faria sentido algum dominar a leitura e a escrita se não pudessem utilizá-la para fazer a leitura do seu mundo. E o professor tem o papel fundamental de empenhar-se para que o ensino dedicado aos seus alunos tenha qualidade e significado para suas vidas. Uma preparação adequada de exercícios, os quais não sejam complexos ou extremo ou infantilizados, auxiliam positivamente o processo de ensino-aprendizagem dos educandos, jovens e adultos. Para ele, o aluno não pode ter a sensação de que se encontra fora daquilo que está vendo na sala de aula. A questão de fazer com que o educando se conscientize do seu espaço na sociedade em que está inserido não é alimentar a passividade deste em aceitar a sua condição atual, mas de estimulá-lo a conscientizar-se não somente da sua situação, como também do poder em modificar a realidade, partindo desta transformação de forma ativa. Desta forma, o educando não se sentirá à margem da sociedade que deseja modificar, e sim inserido nela. A forma que o educando passa a enxergar-se como modificador da sua realidade, bem como da sociedade no qual está inserido, permite com que venha a ter noção de que educação é o que transforma, e é a mesma que é transformada por ele. Da mesma maneira, não há uma realidade à parte da realidade em que este aluno está inserido. Portanto, o aluno refaz a sua compreensão do mundo a partir do momento em que deixa de enxergar a realidade como se fosse algo separado de si mesmo. Apesar da importância dada à leitura e escrita, é necessário que os docentes trabalhem com a modalidade de jovens e adultos de formas diferenciadas, procurando e preocupando-se com a necessidade do seu público-alvo e como esse ensino será trabalhado. O aluno tem que ser autônomo no seu processo de aprendizagem para que possa resignificar seus conhecimentos e o seu mundo. As lições voltadas para o público de jovens e adultos nada tinha a ver com a da sua realidade. As atividades que produziam rimas fonéticas e frases descontextualizadas não contribuíam para a aprendizagem eficaz do educando. Ao contrário, os alunos apenas decoravam palavras, devido ao excesso de repetição destas, sem ao menos ter uma noção do real significado de cada uma delas dentro do seu contexto. A metodologia desenvolvida idealizava fazer da alfabetização um instrumento através do qual o educando pudesse criar e recriar o seu mundo, com também gerar outros atos criadores. De acordo com Freire, o fundamental na alfabetização de adultos é que o alfabetizando descubra que o importante mesmo não é ler histórias alienadas e alienantes, mas fazer história e por ela ser feito. Uma das contribuições mais importantes é retirar do professor o papel de detento do saber e transferir para o aluno o papel de construtor e modificador dos seus conhecimentos. Para que o educando da classe de jovens e adultos expresse seus conhecimentos prévios e participe da construção de novos saberes, é necessário que o professor
além de proporcionar um ambiente confortável de confiança, estimule também a participar do seu processo de ensino-aprendizagem, ajudando-o a descontrair a ideia de que não sabe nada e de que só o professor sabe tudo. O que Paulo Freire mais defendia em suas teorias era a importância de resgatar a autoconfiança do educando. Sem acreditar em si mesmo e em sua capacidade, o educando não tem como libertar-se de sua condição social. A partir do momento em que há interesse de buscar na realidade do educando elementos que embasem a construção de instrumentos que viabilizem a aprendizagem destes, o ensino se dará de forma progressiva. Pois Freire aborda em sua teoria de educação, conhecida como método Paulo Freire, que é a partir do conhecimento prévio do educando que o professor usará os instrumentos adequados para mediação e reconstrução de informações. Nada que venha pronto, principalmente da parte do docente, pode trazer resultados eficazes e significativos. Devido a perceber essa robotização dos educandos, Paulo Freire criticava as cartilhas e as frases sem significado real. Os alunos não necessitam ser copistas e decoradores de palavras, eles precisam compreendê-las dentro do seu universo vocabular, para que depois venham a dominar a leitura e a escrita. A aprendizagem não se deve se dar de forma que os alunos memorizem palavras e depois a esqueçam. O que se pretendia nos currículos de cultura e o que ainda se pretende é que o aluno domine o processo que o leva a ler e escrever, ou seja, tem autonomia para resignificar seus conhecimentos. O diálogo faz parte da própria natureza humana. Os seres humanos se constroem em diálogos, pois são essencialmente comunicativos. Não há progresso humano sem diálogo. Para ele, o movimento do diálogo é um momento para transformar a realidade e progredir. Fica, portanto, evidente a importância do diálogo para a progressão do processo de ensino e aprendizagem de jovens e adultos, pois parte dos educandos dessa modalidade de ensino foram alunos que ou não tiveram a liberdade de expressar-se em sala de aula, não tinham professor mediador de novos conhecimentos. Ao contrário, eram tratados como depósitos de informações, características típicas da concepção tradicionalista, o que contribui para desestimulá-los a continuar na escola em período regular. Qual o método de ensino? A primeira fase da metodologia desenvolvida por Paulo Freire permite que o educando descubra o universo vocabular do grupo a ser trabalhado, como através de encontros informais são coletadas as palavras mais utilizadas pelo grupo. De forma criteriosa, o educador seleciona as palavras com valor significativo para os educandos, como também as palavras com o valor existencial e, consequentemente, com um amplo conteúdo emocional. Essas palavras são identificadas por Freire como palavras geradoras. Na segunda fase do método de ensino de Paulo Freire, refere-se à seleção das palavras dentro do universo vocabular, oferecendo alguns critérios, como o primeiro critério refere-se ao da riqueza silábica, o segundo refere-se às dificuldades fonéticas e o terceiro refere-se aos conteúdos práticos da palavra. As palavras escolhidas devem responder às dificuldades fonéticas da língua, se pondo de forma a possibilitar o avanço de dificuldades das mesmas, o que implica também na procura do significado de uma palavra dentro da realidade social, política e cultural do educando. A terceira fase da metodologia de Paulo Freire refere-se
a criação de situações existenciais características de cada grupo, como trata-se de situações inseridas na realidade local, que devem ser discutidas com o intuito de abrir perspectivas para a análise crítica consciente do problema locais, regionais e nacionais. Por que devemos trabalhar isso? Esse é um material de importância para alunos do EJA, pois Paulo Freire foi um grande influenciador na educação de jovens e adultos. O que se é vivido dentro de muitas salas de aula são por conta do método criado por ele. Então, se possível, mostre a história dele para seus alunos e até algumas de suas obras. Após mostrar toda essa história, a proposta é que procure trabalhar a atividade que vivencie com seus alunos esse método. Algumas de suas obras, para quem quiser conhecer mais, aqui ficará algumas de suas obras, como a importância do ato de ler, educação como prática da liberdade, pedagogia, diálogo e conflito, pedagogia do oprimido, carta de Paulo Freire aos professores. Agradecimento às orientadoras do trabalho e a todas que contribuíram para a formação desse projeto.